nós chegamos no Natal. O que é o Natal? Pode responder, viu? O que é o Natal? É o nascimento de Jesus? Se perguntarmos para qualquer pessoa, até quem não vai para a igreja fala, é o nascimento de Jesus. Todo mundo sabe. Natal é nascimento, a palavra Natal é. Todo mundo sabe, todos nós sabemos. E aí nós temos o hábito de decorar a casa, né? Quem colocou decoração na casa? Eu gosto de lâmpada de Natal. Sempre gostei de lâmpada de Natal. E aí nós fazemos troca de presentes. Você já comprou presente para quem você ama? Já separou um? Dia desses, a minha esposa, a pastora Beth, falou que tem uma nova moda do amigo secreto. Amigo secreto Pix. Muito bom. Amigo secreto Pix. Aí eu fui perguntar, lógico, o que é. Na hora você faz o sorteio de quem e de quanto. Aí faz a transferência. O negócio está ficando muito moderno para o meu gosto. Mas já comprou presente? Essa época é propício, todo mundo procura um presentinho, todo mundo procura alguma coisa para dar. Aí chega assim, é só uma lembrancinha. É assim ou não é? Nós fazemos isso. E quando criança, não tenha dúvida que criança espera presente. Não é roupa, tá? Não é short, não é tênis, é presente. É brinquedo, é isso daí, é para brincar. Mas continua, né? No Natal nós reunimos a família. Quem faz pernil, maionese, farofa e arroz sem uva passa. Não, sem uva passa. Põe a uva passa no potinho. Põe no potinho, aí quem quiser, chega para achar uva passa. Para não dar briga, põe arroz branco. Nós fomos ontem, eu fui com a mamãe da Beth no mercado ontem. Estava cheio. E aí só via passar Chester, peru e não sei o que lá, e não sei mais o que, e não sei o que. Pode ser também. É uma reunião de família, de amigos. Mas o que é o Natal então? O que é o Natal? É só isso? Dá presente, decora a casa, senta na mesa, come, depois levanta, volta, almoça. É só isso. Nós cantamos aqui que o Salvador nasceu. Ah, pastor, mas foi 25 de dezembro? Não é esse o detalhe. Nós não estamos discutindo a cronologia. Nós estamos participando, entendendo e aproveitando que todo o mundo está passando esse período de Natal. E aí o amor está no ar. Aí a longanimidade está sendo praticada, o perdão, a amizade, o carinho. Ah, manda mensagem, faz 1 ano que eu não falo com você, Feliz Natal. É assim ou não é? É assim. Então, todo mundo sabe do Natal, mas nós temos que pensar, por que do Natal? Por que existe o Natal? Não estou falando da data comercial. Por que o Natal existe? Para isso a gente tem que começar do começo. Para a gente poder chegar a entender, temos que ir lá no comecinho. E aí lá em Gênesis 1:27 fala assim, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Todo mundo conhece essa história? Adão e Eva, todo mundo conhece essa história. Ok, aí continua. Gênesis 2:16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, Ele criou o homem, mas Ele não criou robozinho. Você consegue entender isso? Ele não criou pequenos robôs para andar para lá e para cá. Ele criou pessoas, filhos, para poder dialogar, poder conviver, poder conversar. Para que
nós tivéssemos ideias e conversássemos com ele. E para isso, ele precisava fazer. Só tem possibilidade de demonstrar a inteligência, a capacidade, o preparo, quando você pode pensar. E Deus colocou a possibilidade da escolha. Eu respeito a Deus ou não? Eu atendo ao Senhor ou não? E ele colocou a árvore lá. Para que o homem escolhesse, eu vou obedecer ou não? Eu vou aceitar ou não? Porque se não tivéssemos a possibilidade de escolha, seríamos robozinho. E aí tem um detalhe. Lá em Gênesis 3:6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pastor, é uma maçã? A Bíblia não fala isso. Podia ser uma pera, uma banana, uma fruta-pão, um abacaxi. Não é isso que interessa. Não é o detalhe do que era o detalhe de não toca nela. Estava lá, mas não encoste nela. Estava lá bem no meio, visível. Não chega perto disso. Deus deu a possibilidade. Eu já cheguei a ouvir coisas assim, mas por que Deus fez isso? Era para o homem pecar mesmo? Não, nós voltamos à fala anterior. Era para que o homem exercesse o poder da escolha, a liberdade da escolha, para que escolhesse a Deus ou não. Só que aí nós sabemos o resultado. Meu irmão, minha irmã, esse dia ainda não chegou no final. Gênesis 3 fala assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. É a troca, tá? O significado do dia-tempo mesmo, viu? A virada do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Primeiro que Deus já sabia onde Adão estava. Ele só perguntou para ver se Adão ia falar assim, Senhor, eu errei. Eu falhei, fiz o que o Senhor falou para não fazer. Ele já sabia onde ele estava. Deus sabe de todas as coisas. E aí ele perguntou assim, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Você escolheu desobedecer? Você escolheu fazer o errado? Meu irmão, minha irmã, eu já falei aqui, esse foi o pior dia da história humana. Não foram as guerras, não foram as pestes, porque tudo isso que nós sabemos de desgraça acontece por conta desse dia. Tudo que vem de mal, porque abriu a porta do mundo para o pecado, veio desse dia. Então toda tristeza, toda lágrima, toda dor, todo desespero, todo engano, mentira, traição, veio desse dia. Foi o pior dia da história humana. Então, tem jeito. E aí, Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Até então, vivia na inocência, era tudo certo, tudo perfeito, tudo tranquilo, tudo sossegado, não tinha falta de nada, não tinha dor, nem frio, nem nada, era tudo tranquilo. E aí continua, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Em resumo, pôs para fora. Acabou.
não tem mais paz, nem tranquilidade, nem sossego, nem provisão, nem cuidado, nem proteção, né? Pôs para fora. Tem muita gente que fala assim, nossa, que Deus vingativo, que Deus mau. Meu irmão, minha irmã, esse foi um dos gestos de misericórdia de Deus. Sabe por quê? Ele fala ali, porque senão o homem vai pegar a fruta da vida eterna e vai comer e vai viver eternamente. Ué, mas Deus não quer que a gente viva eternamente? Meu irmão, minha irmã, ele desobedeceu, ele pecou. Ele não estava mais próximo de Deus. E viver eternamente longe de Deus, você imagina que terrível seria a nossa vida nesse mundo? Eternamente sofrendo, eternamente passando necessidade, eternamente doente, eternamente sofrendo com as traições, os enganos, a mentira. Eternamente. Foi isso que Deus falou. Eu não quero isso para ele. Eu não quero isso para o homem. Então a gente tem que colocar ele para longe. Por quê? Eu posso pegar uma motosserra e cortar árvore? Não. Eu tenho que colocar ele para não acontecer isso. Meu irmão, minha irmã, esse foi um gesto de misericórdia, para que nós não vivêssemos eternamente perdidos e longe de Deus. Aí, para a gente entender a história, é assim, Romanos 3:3 fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pastor, mas eu não matei, não roubei, não prostituí, não enganei, mas falou uma mentirinha de vez em quando. Eu vou fechar os olhos, eu tenho o hábito disso para que a pessoa não se sinta acusada. Você já marcou compromisso e inventou uma história depois para não ir. Posso abrir agora? Foi ou não foi? Foi. Aí eu vou fechar de novo. Você viu o seu amigo, o seu vizinho trocando de carro do ano, nesse final de ano aqui, falou assim, e eu continuo com o mesmo. Vou abrir de novo. É assim ou não é? Nós somos gente. É assim. Quando fala essa frase aí, esse versículo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando entrou o pecado no mundo, ele contaminou todas as coisas, inclusive o chão que a gente pisa. Ele contaminou tudo. E veio como herança, passando de um para o outro, nascido e nascendo, e foi passando de um para o outro. Por isso que às vezes nós fazemos tanto bem quanto o mal. Por isso que nós tentamos fazer o bem, como Paulo fala, mas acabamos fazendo o errado. Meu irmão, minha irmã, todos pecaram. Mas aí vem um detalhe pior. Está começando a entender o porquê do Natal? O que é o Natal nós já sabemos. Aí continua lá em Isaías 59, um texto terrível. Mas as vossas iniquidades, iniquidade é uma vida torta, desonesta, depravada, complicada, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É isso que a gente tinha. É isso daí. Depois do trágico dia, é isso daí. Longe de Deus, pecadores, e Deus não nos ouvia. Separados, distantes do Senhor, largados à própria sorte, abandonados por Deus. Não quero saber desse povo não, cada um por si e Deus por mim. Não foi assim. Lembra do gesto de misericórdia que ele fez? Colocando para fora para proteger o homem, para não viver uma vida eterna de desgraça. Lembra disso? Esse é o nosso Deus. E aí, nós estávamos condenados. Condenados com passagem comprada. Quem vai viajar esse ano? Já comprou passagem? Não vou de carro, vou de avião, vou de trem. Eu gosto de andar de trem. Nós estávamos com a passagem comprada, carimbada e confirmada para o inferno. Todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós tínhamos já o ticket certo para ir para a condenação. Você consegue entender isso? Mas eu não fiz nada. Meu irmão, minha irmã, se você não fez nada, não era para estar aqui, já era para estar no céu. É muito simples assim.
Porque se somos perfeitos e puros, nós não estaríamos aqui, estaríamos no céu. E aí Deus, nessa misericórdia, nesse mover e tudo mais, o profeta Isaías teve a revelação, isso 750, mais ou menos, 750 anos antes de Jesus. Antes de Jesus. Eu tenho 52 anos. 750 anos. Ainda falta 700. É tempo, né? É muito tempo. Quantos anos tem o Brasil? Ô pastor, que pegadinha é essa? 1500 até agora. Quantos anos tem o Brasil? Não precisa responder não, fica tranquilinho. Tranquilinho. Essa profecia levou mais tempo para se cumprir do que a idade do Brasil hoje. 750 anos antes, Isaías falou assim, revelado por Deus: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A tradução de Emanuel é Deus conosco, Deus próximo de nós. E ele continua, Isaías 9, fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meu irmão, minha irmã, essa já era a profecia de que o Filho de Deus, o Salvador, viria a essa terra. Séculos antes disso acontecer. Séculos antes. E aí, para a gente entender, o principado sobre os seus ombros é toda a autoridade que pode existir está sobre Jesus. Tudo o que você pode pensar que é poder e autoridade está sobre Jesus. E vem, conselheiro. Eu vou fechar os olhos. Quem já consultou cartomante, búzios e assim por diante? Não precisa responder não. Quando nós não conhecíamos ao Senhor, a gente já fazia de tudo, viu? Fazia de tudo. Quem já parou? Agora não tem mais a porteira da estação. Quem se lembra dessa época? Na porteira da estação ficavam as ciganas. Passa-lhe sua mão, vai falar o seu futuro, passa-lhe sua mão. Estou falando de coisa muito antiga, né? Não tem mais nem porteira, nem mais nada. Meu irmão, minha irmã, quando nós buscamos o conselho do Senhor, é certo, é correto e é único. A gente até pode perguntar para vários e outros, mas sempre termina atendendo ao que o Senhor fala. E aí continua. Deus forte. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nunca perdeu uma batalha, nenhuma guerra, nenhuma discussão. Ele nunca perdeu nada. O diabo tentou, levou até a cruz, ele morreu, mas ele voltou. Ele ganhou da própria morte. E aí continua, Pai da eternidade. O que é pai? Pai é quem tem filho e cria, é isso? É isso? Estou certo nesse pensamento? Quando é pai é porque tem filho, filha e cria. Ele é o Criador da eternidade. Eternidade é um tempo que não acaba mais. Não tem fim. E aí continua, Príncipe da Paz. Eu gosto de falar, inclusive falei ontem no culto online isso. Nós temos a paz como sendo aquela coisa tranquila, sossegada, com rede do lado do riacho. É assim, não é? Acorde e levanta a hora que quiser. Isso não é paz, isso é sossego. Paz é a situação em que você está no meio da luta, da guerra, da briga, do problema, da necessidade e está tranquilo, porque sabe que tem Deus que cuida de tudo. Isso é a paz que esse príncipe traz. Essa previsão foram séculos antes. A misericórdia demonstrada lá no Jardim do Éden, ele continuou pela história humana. E aí, foi falado aqui, inclusive, durante o louvor e tudo mais, Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Jesus, ele veio a essa terra não para enricar, não para ter propriedades, ele veio a essa terra para
salvar. Foi isso que ele veio fazer aqui. Foi para isso que ele nasceu. Isso é o Natal. E você está conseguindo entender o porquê do Natal? O que é, nós já sabemos, eu repito. E aí continua Lucas 1,31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Todos os reinos da terra terminam. Você já reparou nisso? O egípcio, romano, todos eles terminaram. Todos eles. Tudo que o homem coloca como reinado, terminou. Termina, dura um pouco, dura um tempo, dura a vida da pessoa que está lá no poder, depois acabou. O reino de Deus, ele não terá fim. E aí nós pensamos, bom, se Deus foi misericordioso desde o princípio, é porque ele é bom, e ele é bom o tempo todo. É que nós, às vezes, pesamos a bondade de Deus no que pedimos e não recebemos, ou pedimos e recebemos diferente, porque nós somos basicamente como crianças. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E Deus fala assim, agora não. Ah, Senhor, o Senhor não é bom. É assim ou não é? Porque nós temos o hábito de receber e ter e ganhar, mas Deus sabe exatamente, por ser bom, o que nós precisamos e o que é melhor para nós. E aí continua. João 3,16 foi citado aqui, é um texto extremamente conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu irmão, minha irmã, Deus Todo-Poderoso, Imaculado, Puro, Majestoso, podia chegar e falar assim, você, está tudo errado. Não quero mais você. Ele não falou isso. Ele veio ao mundo para nos salvar. Então o Natal é isso. Para quê? Por causa de toda aquela perdição, foi necessário o nascimento do Salvador. Foi preciso, e não para Deus, foi necessário para nós, preciso para nós. E continua em 1 João 4, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, nem todo o dinheiro que você tem no banco, nem toda a formação que você tem pendurada na parede, nem todos os imóveis, carros que você possa ter, poderia salvar sua vida. Nem você entregando a sua própria vida, salvaria sua vida. Você consegue entender isso? Tudo e qualquer coisa que nós tentássemos fazer, não salvaria a nossa vida. Aí Deus teve que fazer o supremo sacrifício. Jesus vai ter que ir lá. Vai ter que sofrer, vai ter que fazer e vai ter que passar. Para salvar todos aqueles que aceitam a salvação e o perdão. Tem gente que não aceita, pastor? Posso fechar os olhos? Porque se fia na posição, no cargo, no dinheiro, na capacidade intelectual. E tudo isso acaba. Mas o reino de Deus é eterno. E aí continua. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Meu irmão, minha irmã, Deus não falou assim, só quem chama Ricardo aqui? Eita, só eu seria salvo então, porque Jesus escolheu assim, só Ricardo ia ser salvo. Pronto, já era. Antônio. Quantos Antônio tem aqui? Então seria Ricardo e Antônio, só tinha 2 daqui. Não foi assim.
fala que o Senhor colocou sobre Jesus todas as nossas iniquidades para salvar todo mundo. Então, aquele que anda desregrado, torto, esquisito, complicado, pastor, o bandidão também vai ser? Se ele se arrepender e mudar de vida, vai. Pastor, é o que a Bíblia fala. O amor foi dado a todos. Nós é que julgamos e fazemos diferença. Deus não faz. Mas continua. Lá em João 1:29, no dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus veio para limpar e levar o pecado do mundo, para tirar o peso da condenação, para nos dar a salvação, a libertação. Foi isso que Jesus veio fazer. Por isso tudo o Natal. É para isso o Natal. A data festiva, troca de presente, comida, tudo bem. Mas é para isso que existe o Natal. O nascimento de Jesus foi para isso, tirar os pecados do mundo. Foi para isso. E aí continua lá, 1 Pedro 2 fala assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Meu irmão, minha irmã, não contente o Senhor em dar o perdão e a salvação, ainda cura as enfermidades. Deus é bom e é bom o tempo todo. E aí tem um detalhe. Bom, até então tudo bem, a gente está entendendo. Só que aí vem, em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Meu irmão, minha irmã, até para crer vem de Deus. Porque nós não teríamos capacidade para acreditar. A graça, quando fala assim, todo mundo fala, é um favor não merecido. Esse é o jargão padrão. A graça é um presente, é uma concessão, é uma dádiva. Que nós não tínhamos nem como comprar, nem como fazer nada para receber. Nós não tínhamos, como eu já falei, capacidade para isso humana. Então foi pelo bem e pela benevolência e pela bondade de Deus. O plano de Deus sempre foi conviver e viver conosco. Você sabia disso? Sempre foi. Por isso que ele passeava lá no jardim. Ele ia lá para conversar. E aí, Adão, como é que foi hoje? Hoje foi tudo bem, Deus? Tudo bem? Ah, então tá bom. E o céu, como é que tá? Ah, tá todo azul. Era para isso. Era para isso. E eu ensino sempre nas orações e no culto de oração, conversar com Deus em oração é uma conversa literalmente. Você pode até colocar palavra bonita, você pode até usar coisas que você já ouviu, mas é uma conversa com Deus. É isso que Ele quer. Ele quer convivência conosco. Porque senão Ele falava assim, ah, não deu certo, põe de lado, vou fazer outro. Só que agora eu vou fazer outro sem direito a decidir. Podia ou não podia? Deus podia ou não podia fazer isso? Podia, e se quisesse, quem ia reclamar com Ele? Quem vai reclamar com Deus? Mas aí continua. Lá em Lucas 19 fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que foi perdido? Uma bolinha de gude rajada? Todo mundo sabe o que é bolinha de gude rajada? É uma bolinha de gude cheia de marca por dentro, coisa linda. Se perdeu um chinelo de borracha, Jesus veio procurar um chinelo de borracha. Foi isso? Foi isso que Jesus veio fazer? O que foi perdido? Fala assim, nós fomos perdidos. E Jesus veio resgatar e buscar quem foi perdido. Foi só para isso que Ele veio. Eu repito e falo sempre, Ele não veio ficar rico e nem tomar o trono de rei nenhum. Porque o trono dele é eterno. Mas Ele veio para buscar quem foi perdido. E aí Ele continua. Lá em João 14 fala assim, não contente. Espera aí que nós já... Ou é festa ou é socorro? Ah. É o Papai Noel.
É que eu vi daqui. Papai Noel tá chique, tá com carango. Voltando ao que interessa. Meu irmão, minha irmã, e aí eu falo de novo. Deus, o Senhor, não contente com o perdão, com a salvação, com o resgate, com buscar o perdido, ele ainda acrescenta. João 14, não se turbe, não se preocupe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu irmão, minha irmã, essa é a nossa esperança. É o aguardo da volta do Senhor Jesus. Porque Ele prometeu e Ele cumpre. Tudo que Ele fala, Ele faz. Ele foi para preparar o nosso lugar e depois Ele vem nos buscar para a gente morar eternamente com Ele. E onde Jesus está? Na mercearia? No supermercado? No condomínio da praia? Jesus, onde ele está? Onde está Jesus? Está no céu. Jesus está no céu. E aí, como é que vai ser o céu? Meu irmão, minha irmã, o céu não interessa se é ruas de ouro, se é tudo de brilhante, não é isso que interessa. O que interessa é quem está no céu. Quem está no céu? A palavra fala assim lá em Apocalipse. É extraordinário esse texto. É o que me motiva a acordar. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e ele mesmo, Deus, estará com eles, e será o seu Deus. E aí vem o extraordinário. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meu irmão, minha irmã, é isso que tem que nos motivar a continuar vivendo. Não é se Deus vai nos prosperar, vai nos dar um carro novo, vai nos dar uma casa quitada. Não é isso. Nós temos que viver por essa esperança. O céu, onde tudo que você conhece de dor, de tristeza, de amargura, de mágoa, de solidão, de desespero, acabou. Acabou. Toda a dor, todo pedido de socorro, todo clamor, toda necessidade, toda a fome, toda a tristeza, acabou tudo. Esse é o céu. É isso que Jesus foi nos preparar a morada. E Ele vai voltar. Só falta cumprir isso, a volta do Senhor para nos levar. Meu irmão, minha irmã, não contente ainda com tudo isso, o Senhor ainda acrescenta lá em Tessalonicenses. Eu vou ter que chegar mais perto. Não, vou virar, posso? Eu não peguei os ocre, já era. 1 Tessalonicenses 4, presta atenção. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, que já morreram. Tais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meu irmão, minha irmã, a pessoa que você amou tanto já partiu, serviu ao Senhor, e se você se mantiver servindo ao Senhor, vai se encontrar com ela de novo. Papai, mamãe, esposo, filho, filha, qualquer pessoa que serviu ao Senhor, partiu já. Você que serve e se mantendo firme, vai reencontrá-los. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas já não partiram e já nos levaram parte do coração embora?
Quantos já não foram? E todos nós passaremos por isso mais cedo ou mais tarde, mais novo ou mais velho. Meu irmão, minha irmã, se mantenha firme com o Senhor para reencontrar todos esses. E um detalhe, se você ama alguém hoje, fale do amor e do perdão de Jesus, para que essa pessoa também se encontre com todos e com você. Vou fechar os olhos. Você tem um grande amor na sua vida? Posso abrir de novo? Fala de Jesus para esse. Fala de Jesus. Mas você não vai chegar e falar assim, você é perdido, pecador, seu errado, pau que nasce torto, não. Não é assim não, viu? Não é assim não. Você vai chegar e vai falar assim, olha, Deus me amou tanto, que entregou Jesus e salvou minha vida. Hoje eu vivo uma vida cuidada e protegida pelo Senhor. Deus, Ele ama todo mundo. Você não precisa falar assim, agora levanta a mão e aceita Jesus. Você vai dar testemunho de como a sua vida mudou, como era e como é com Cristo. A pessoa vai perceber e vai ver a mudança. Em casa foi assim. Eu conhecia minha esposa, a pastora Beth, e eu ia para a igreja por causa dela, minha morena de 1,80 m. As minhas 3 meninas já passaram ela faz tempo. Eu ia lá não porque Jesus, para Jesus. Jesus, eu não precisava de Jesus, ora, estava tudo bem, saudável, tranquilo, sossegado. Não precisava de Jesus. Ia por conta dela, e aí eu comecei a prestar atenção na palavra. E a coisa começou a ficar estranha, porque não condizia com a vida que eu tinha aquilo que a palavra falava. Mas não é disso aqui não. Não é disso aqui não. Não é de dinheiro não. É da paz, da tranquilidade, do sossego, de ter a mente equilibrada, os sentimentos tranquilos. Peraí, não está certo essa história. E aí eu continuei indo, por conta dela e por causa dela. Jesus, ele faz isso também, viu? Fala para quem você for conversar que ele não precisa deixar nada. É só ir para a igreja. Ele não precisa deixar de fumar, de beber, de jogar, nada. É só ir para a igreja. O que não serve, Deus tira. Ele tira de uma maneira tão tranquila que a pessoa que nós não percebemos que ele já tirou. Nós não somos ninguém para falar assim, primeiro você deixa disso, daquilo, muda aquilo outro, para ir para a igreja. Nós não somos ninguém para isso. E Deus não fala assim, Ele faz assim, ó, isso não serve para você, isso você não precisa, isso aqui não está bom. E eu fui nessa toada, nessa tocada, e aí um belo dia, eu percebi que eu estava convertido. Porque ela não pôde ir numa campanha e eu fui sozinho. Eita, o que aconteceu aqui? E em casa, nós éramos espíritas umbandistas. Todo mundo sabe o que é isso, né? Eu nasci no espiritismo, tudo mais. E teve resistência em casa. Eu era o único bobo que ia para a igreja. Só que aí papai começou a falar assim, eu vou dar uma carona para vocês, porque eu ia em Jundiaí. Tá bom. Quem já ouviu essa história vai ouvir de novo, tá? Papai ficou na porta, lá no carro, na frente. Na semana seguinte, eu vou levar você de novo. Aí papai já subiu o degrau da escada, já ficou lá na... Eu vou levar você de novo. Aí ele já chegou na porta da igreja. Entrou no hall de entrada. Sentou na última cadeira e nunca mais saiu. Depois de um bom tempo, ele falou para mim, olha, sabe por que eu fui lá? Por quê? Porque eu vi a mudança que você teve. Eu não falei nada. Eu não convidei. A minha esposa nunca pregou para mim. Olha que coisa. Que falta de juízo, meu Deus do céu. A minha esposa nunca pregou para mim. Ela só falava assim, nós vamos sair para comer pastel depois da igreja. E aí eu tinha que ir lá na porta esperar, né? Depois da igreja. Primeiro eu vou na igreja, depois a gente sai para passear. Primeiro eu vou fazer as orações, depois eu vou. E eu fiquei olhando, mas que coisa chata. E foi isso que me conquistou. Nossa, que compromisso, que firmeza, que seriedade. Não é porque é minha esposa, porque primeiro ela é serva de Deus, depois é minha esposa. E aí depois foi mamãe,
Meu irmão ainda é mais ou menos, porque ele não ia nem do outro lado, mas não é que eu acredite em predestinação, mas é assim, a oração funciona. E a gente faz oração por isso. Meu irmão, minha irmã, se nós amamos alguém, ofereça Jesus. Pode dar um carro zero, ele vai acabar se não tomar cuidado. Enferruja, quebra, bate. Aí você compra um carro de 1,5 milhão. Vem uma charanga. Conhece charanga? Não conhece? Meu pai, eu sou muito esquisito. Eram os ônibus antigos calhambeques. Vem uma charanga e pá! Foi-se o seu paralama de 450 mil. Tudo isso acaba, mas a oferta da salvação é eterna. O perdão de Deus, ele alcança. Só que cabe a nós. E não contente com isso, Deus deu a salvação, o perdão, o céu, morada eterna com Ele, e ainda vai levar todo mundo junto que você conhece, a sua família, quem você ama, e serve ao Senhor. Esse é o Natal. É para isso que foi criado o Natal. Trocar presente? Muito bom. Muito bom. Adoro. Quem gosta de receber presente? Melhor é dar do que receber. Não, eu estou brincando. Isso daí é bíblico. É uma satisfação tão grande quando você dá alguma coisa para alguém e vê a alegria, a satisfação, a festa, a realização. Isso nos deixa feliz, mais até do que receber de volta alguma coisa. É assim ou não é? É só você perceber na sua vida, quando você faz alguma coisa para alguém, aí você cumpre o segundo mandamento. Qual que é? Amar o próximo. Isso é, eu não sei quem falou, mas é isso aí mesmo. Amar o próximo como você se ama. Vou traduzir para mais simples ainda. Você se gosta, você se perfuma, põe uma roupa boa, come bem, não é assim? É assim, não é? Faça para o próximo. Porque é isso daí que é o Natal. Pastor, então eu vou fazer ceia hoje, vou convidar todo mundo. O que vai ter de ceia hoje? Não é isso. Sirva, ofereça, mostre Jesus. Mostra quem nasceu, porque todo mundo sabe, mas por que nasceu? Hoje a gente está pensando, nós já sabíamos disso, mas hoje estamos lembrando.